Pessoal, então vamos começar, tá? São 7h05 agora, 19 horas e 5 minutos. Vamos começar, então, o nosso primeiro encontro, segundo encontro, na real, né, da unidade de aprendizagem Senescência e Senilidade, tá certo? Tudo bem com vocês? Como é que foi essa primeira semana de aula, de volta às aulas presenciais? Tranquilo? Tudo certo, professor. Tudo certo? Na medida do possível. Ainda com muitas certezas, dúvidas e tudo mais. Está bem complicado. Ainda tem gente entrando, né? Gente entrando na unidade, né? Aparecendo na unidade. Então, vamos aguardar. Mas eu acho que daqui para frente a tendência é se acertar mais, né? Diminuir um pouco os problemas, principalmente os problemas online, né? De sistemas e tudo mais. Eu sei que o pessoal está tendo alguma dificuldade, né? Precisa de matrícula, até para pegar boleto para pagar, então está tudo muito complicado. Mas vamos em frente, então. Pessoal, então hoje nós vamos começar um pouco, né? Eu vou deixar para passar alguma atividade para vocês, como eu falei para vocês, né, na semana passada, que a gente vai dividir alguns grupos para seminários, né? Então, eu vou deixar para fazer isso na próxima semana, principalmente porque ainda tem gente chegando, né? E inclusive, vão ter pessoas, né, que não vão conseguir participar desses encontros presenciais, ou porque tem aula, né, no horário, porque estão trabalhando, ou porque estão em alguma outra atividade, né? Como nós falamos na semana passada, né? Essa é uma unidade, né, que não tem um horário definido, e as pessoas então vão ficar nessa situação. As aulas eu pretendo gravar, né? Eu tô gravando, e daí eu vou disponibilizar a hora que a gente terminar, daí eu já vou disponibilizar no live com relação a isso, tá? Tem uns problemas ainda no live, né? Não sei se vocês perceberam, que, por exemplo, eu tô alocado para 4 disciplinas online, né? E eu tô com essas 4 disciplinas lá no live. Então, a partir do momento que eu boto material para uma unidade, está aparecendo para as outras 4. Então, está aparecendo para a saúde do trabalhador, saúde e segurança do trabalho, assistência interdisciplinar e senescência e senilidade, né? Então, vou ter que tomar um cuidado para estar identificando qual unidade, né? Para que vocês não tenham assim, um conteúdo, mas está aparecendo o, o conteúdo para todas as unidades de aprendizagem que eu estou alocado, né? Então, não especificamente para uma só. Ainda eu acredito que seja algum problema com relação ao sistema, né? A implantação do novo sistema e tudo mais. Então, tá certo, pessoal. Hoje, então, nós vamos iniciar essa unidade, né? Essa sensibilidade, que ela faz parte ainda de uma certificação, né? Do currículo do legado, que, se eu não me engano, a certificação é saúde do idoso, né? Então, nós vamos falar nessas 2 unidades, a senescência e senilidade e também assistência interdisciplinar à pessoa idosa, justamente na saúde do idoso, né? E por que esse conteúdo foi disponibilizado, foi colocado no currículo, né, da enfermagem? Principalmente pelo momento que o Brasil, principalmente o Brasil, né, de certa forma, nos últimos anos, nas últimas décadas também, vem passando, né? É uma transformação significativa na questão da formação
da população brasileira. Então, hoje, vocês já estão acompanhando essa modificação, principalmente das faixas etárias da população brasileira. Professor, minha câmera do notebook não está funcionando, por isso não posso ligar. Ok, Grace. Então, hoje em dia, já está havendo, né, essa inversão da faixa etária populacional. Tá? Então, o Brasil está passando por um momento de transição epidemiológica que nós acompanhamos algumas décadas atrás, principalmente nos países europeus e nos países desenvolvidos, né? Que é o fato da inversão daquela famosa pirâmide etária. Então, a gente está deixando de ser um país de pessoas novas, de pessoas jovens, para passar a ser um país de pessoas idosas. Esse movimento nós já acompanhamos, principalmente nos países europeus, principalmente em questões de Itália, Portugal, né, onde já passaram por esses processos alguns anos atrás. Né? Isso tem um lado positivo e tem um lado negativo, né, como tudo, a grande maioria das questões da nossa vida. O lado positivo é que, devido a toda a evolução na questão, seja numa questão social e principalmente uma questão de evolução na área da saúde, as pessoas estão vivendo mais. Né? Então, a expectativa de vida tem aumentado a cada ano. Alguns anos atrás, a expectativa de vida chegava a ser de 45, 60 anos de idade, hoje já está na faixa dos 70, 75 anos de idade. Então, as pessoas estão vivendo mais. Né? Então, esse é um lado positivo. E é um lado positivo também que a gente conseguiu evoluir, né? Em várias políticas, em políticas sociais, em políticas de saúde, em políticas de atendimento, em políticas de atenção a essas pessoas. O lado, digamos assim, não digo negativo, né? Mas um lado que traz mais problemas é justamente esse envelhecimento. E a gente tem que estar preparado, principalmente nós, da área da saúde, nós temos que estar preparado para estar trabalhando com essa população, né? Que é uma população, de certa forma, que vai precisar de uma assistência especial e especializada, diferenciada, tá? E que, de certa forma, a gente, dentro da área da saúde, não estávamos muito preparados. E ainda não estamos preparados para uma grande parcela dos profissionais. As pessoas ainda não estão preparadas para esse atendimento. Né? Em qualquer serviço, digamos. Né? Então, a Clara está colocando ali no chat, né, o processo de envelhecimento é muito negligenciado na nossa sociedade, sem sombra de dúvidas, Clara. Né? Então, a gente vê muita negligência nessa parte, né? Muitas vezes um desrespeito, uma desconsideração com as pessoas idosas e, inclusive, também na área da saúde. Então, muitas vezes nós não estamos preparados, né? Nós não temos profissionais preparados para atender essas pessoas e entender os problemas de saúde dessas pessoas. Hoje, uma das grandes áreas, digamos assim, de atuação do pessoal da área da saúde é essa área. Então, a gente vê um crescimento exponencial de serviços para atender essas pessoas, né? Seja clínica especializada, seja atendimento domiciliar, seja a criação de serviços para atendimento dessas pessoas e acompanhamento. Né? A gente vê em vários locais, passamos para os hospitais, a gente vê
pessoas se oferecendo para o cuidado, para esses, né, cuidador de idosos, tal, e tudo mais, né? Só que muitas vezes nós percebemos que essas pessoas elas não estão preparadas para atender essa faixa etária. Quando eu digo preparado, né, pessoal, eu digo muitas vezes entender, né, quais são as condições dessa questão do envelhecimento, né? Então, o envelhecimento, uma pessoa mais idosa, ela vai ficar uma pessoa que a gente vai ver durante a unidade, né? A pessoa vai ficar mais lentificada, com a perda de de algumas partes cognitivas, com algumas dificuldades de audição, de visão, de raciocínio, com perda de massa muscular, com perda de massa óssea. Isso falando só, de repente, com problemas circulatórios, com falta de lubrificação, né, com problemas digestivos, com problemas de eliminação. Então, é uma série de situações, né, que vão ocorrer com a pessoa idosa, independentemente, digamos assim, se a pessoa tem alguma doença associada ou não, né? É um processo de envelhecimento natural que todos nós passaremos, né? Para quem não quer passar por esse processo, a saída é não envelhecer, né? Então, não tem como a gente não passar por esse processo querendo envelhecimento, né? Fazendo uma comparação, por exemplo, de um ser humano com algum outro ser vivo, por exemplo, né? Um animal, mesmo uma árvore, né? A gente vai acompanhar esse processo de envelhecimento em todos os seres vivos, né? Uma árvore, por exemplo, frutífera, que tinha uma produção de frutas muito grande quando era uma árvore mais nova, automaticamente ela vai reduzindo seu processo de frutificação com o passar dos anos, né? Alguns animais, tipo, se a gente for acompanhar a questão de leões, de elefantes, então eles vão envelhecendo e vão, por exemplo, deixando a liderança do seu bando, né, de lado, porque são já mais velhos, estão envelhecidos, e isso não significa, muitas vezes, a questão de um processo de doença. Isso nós vamos ver qual é a sua diferença, né? Então, nós passaremos por um processo de envelhecimento. Esse processo vai trazer algumas consequências, digamos assim, que sejam naturais desse processo de envelhecimento, e nós temos que compreender todo esse processo. Associado a esse processo de envelhecimento, nós vamos ter doenças concomitantes, né? Então, uma pessoa idosa, além do processo de envelhecimento, ela pode ficar hipertensa, ela pode ficar diabética, ela pode ficar com artrose, com artrite, com uma incontinência urinária, né? Então, alguns outros processos que vão estar associados a esse processo do envelhecimento. Um outro ponto que a gente vai tocar um pouco, né, e talvez seja um quadro que tem trazido, né, muita dificuldade do acompanhamento dessas pessoas idosas e também no cuidado dessas pessoas idosas, é o aparecimento de quadros na saúde mental, né? Então, quadros de depressão muito sérios em idosos, que a gente pode considerar um tanto diferente de uma depressão de uma pessoa nas outras faixas etárias, e principalmente no aparecimento de mais quadros de demências, né? Então, com a parte do envelhecimento, então tem o risco maior de aparecimento dos quadros de demência, e com maior frequência nesses quadros de demência.
Eu não sei se vocês chegaram a ver alguma coisa sobre demência, quando viram lá a parte de saúde mental, na parte de psiquiatria, eles sabem o que é basicamente um quadro de demência. A gente está estudando saúde mental agora. Então, vamos associar bem essa questão. Então, né? Então, só dando um pitaco, né, do quadro de demência, não sei se alguém já acompanhou ou já presenciou, é um quadro geralmente associado à questão da idade, né, um quadro que é classificado, digamos assim, como um transtorno mental orgânico e que está muito associado a um processo de degenerativo cerebral, né? Então, com o passar do tempo, esse processo, então, fica mais evidente e fica mais prevalente também. A demência mais conhecida, digamos assim, ou falada, ou discutida, é a questão da demência do mal de Alzheimer, né? Então, a característica principal dos quadros da demência, né, de demência, é um quadro, digamos assim, um quadro crônico, um quadro progressivo, né, ou seja, a tendência é uma evolução, e quando eu falo em evolução, é uma piora do quadro, né, com relação a isso. E, no início, a característica principal é a questão da perda de memória. Então, começa, num primeiro momento, uma perda de memória recente, né? Ou seja, a pessoa passa a não se lembrar de fatos ocorridos recentemente, né? E com a progressão da doença, ou com a evolução do quadro, né, a tendência é afetar outras funções também na vida da pessoa, né? Funções cognitivas, passa para funções de humor também, funções também motoras e tudo mais. E a tendência, então, tem vários estágios dessas demências, né? Então, tem um quadro inicial, depois um quadro intermediário, e no quadro mais graves, então, tem um comprometimento muito grande, né, da pessoa. A pessoa praticamente ela não tem mais o autocuidado, ela não consegue mais morar sozinha, não consegue mais fazer as coisas sem, digamos assim, a presença de alguém para estar auxiliando essa pessoa idosa, né? Então, é um quadro que a gente vai falar com frequência dentro dessa unidade, né? Principalmente porque é um quadro que traz um problema sociofamiliar muito grande, né? Então, o que você vai se fazer com esse idoso? Vamos colocar numa instituição? Vamos contratar um cuidador? Como é que eu contrato esse cuidador? Como é que eu faço? Vamos tirar ou vamos alguém morar com ele, ou vamos trazer ele para morar com algum filho? Qual é o filho que vai querer que ele assuma? Então, uma série de consequências, né, que esse processo de envelhecimento vai trazer. Né? A Clara também está colocando, socialmente também a pessoa vai ficando isolada, a saúde também fica prejudicada, com certeza, né? Então, o próprio papel social do idoso hoje em dia na sociedade também passa por uma dificuldade muito grande, né? Então, uma pessoa acima de 50, assim, nem tanto idosa, né? Acima de 55, mais do que 60, ela não consegue, muitas vezes, uma ocupação social, um emprego, desenvolver a sua atividade. Muitas vezes, a própria questão da aposentadoria não é suficiente para que ela se mantenha, né, financeiramente. Muitas vezes, o descaso, né, dentro dessa sociedade, né? As próprias cidades, né, elas não estão, digamos assim, preparadas para essas pessoas idosas, né?
A questão da acessibilidade é muito importante. Basta ver a situação das nossas calçadas, das nossas ruas, né? Então, são verdadeiras armadilhas para as pessoas idosas. Agora vai vir novamente um período de política, daí o idoso, essas pessoas, a saúde, vai fazer parte toda de um programa político que nós vamos respeitar, que o idoso vai ter uma atenção especial no meu governo. Mas, infelizmente, a gente observa que passou esse momento, cai tudo no esquecimento e no descrédito também. Né? Então, é sobre todos esses aspectos é que nós vamos conversar sobre nessas unidades. E também eu lanço um desafio para vocês, né? E a gente vai ver assim alguns números. Por exemplo, tem um dado assim que faz uma previsão de 2000 para 2025, né? Então, muitas vezes, principalmente quando a gente é jovem, né? Eu já não posso falar muito isso, a gente acha que essa fase não vai chegar, né? Então, hoje eu estava lendo aí um artigo, ou revendo alguma coisa na aula, tem um dado, a previsão é de 2025. Aí, quando eu falo em 2025, você, né, primeiro momento assim, pô, está em 2025, né? Daí é que me caiu a ficha, 2025 é daqui a 3 anos, né? Ou seja, não tá, é um piscar de olhos. E vocês, muito provavelmente, serão os idosos daqui a 20, daqui a 30 anos, né? Então, como é que vocês também encaram esse processo de envelhecimento e como é que se vem nesse processo também, ou se alguém já pensou nessa questão do envelhecimento. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Se já pensou nisso? Ou como é que encara esse processo? Ou como é que está se preparando para esse processo? Né? Eu nunca pensei na questão da velhice, mas eu vejo que, como foi falado, no Brasil, como um todo, a gente não está preparado para o envelhecimento envelhecimento da população. A gente não tem uma rede de saúde que comporte isso. A gente não tem profissionais preparados, principalmente até mesmo na área médica, quando a gente vai parar para procurar especialistas nessa área, são poucos que têm interesse. Se eu não me engano, é um para sei lá quantos habitantes. Além de que a gente não tem até mesmo a questão do aposento, da aposentadoria, a gente não tem algo que comporte toda essa população. Então, eu acho que o envelhecimento aqui no Brasil vai ser algo assim bem triste, bem complicado. Com certeza. E uma situação aí que tu trouxesse que muito provavelmente vai ser bem mais difícil para vocês, né? A questão do que tu trouxesse, né, para nós agora, a questão da aposentadoria, né? Então, com essas novas regras e tudo mais, vai ficar muito complicado, digamos assim, alguém atingir todos os critérios e também ter, né, uma situação está lá trabalhando com 65 anos e tudo mais. Né? A gente sabe, né, que hoje em dia as pessoas vivem mais. Um dos problemas, digamos assim, sociais que tem ocorrido, sem sombra de dúvida, é essa questão da previdência. Né? Por quê? Porque até tinha que ter feito alguma coisa, porém, acho que está um pouco complicado, né? Porque as pessoas, queiram ou não, elas estão vivendo mais, né? E quando foram feitas algumas regras da aposentadoria, foi feito em cima de uma determinada expectativa de vida. E hoje já é uma outra expectativa de vida. Né? Porém, nós vamos também discutir isso, essa questão do envelhecimento. Por exemplo, eu posso pegar duas pessoas com 65 anos, digamos assim, que elas são completamente diferentes, apesar de elas terem a mesma idade, mas o processo de envelhecimento delas foram completamente diferentes. Por que que isso aconteceu? Por uma série de fatores. Né? Enquanto um cresceu e viveu a vida inteira num
no meio, né, em que ela teve várias coisas boas, digamos assim, questão de abastecimento de água, de saneamento básico, questão de educação, questão de trabalho, a questão de renda, a questão do próprio tipo de trabalho, né? Se era um trabalho estressante, se era um trabalho cheio de risco. E eu pego uma pessoa que envelheceu, né, ou se desenvolveu, que morou numa comunidade totalmente carente, né? Sujeita a inundações, sem água, sem saneamento, sem uma estabilidade financeira, sem, digamos assim, os cuidados, né? Numa sociedade violenta, né? Com um índice de violência muito alto, em que a pessoa não conseguia ter, digamos assim, a sua segurança, né? A sua paz, digamos assim, para ter uma vida mais tranquila, essas duas pessoas vão ter um processo de envelhecimento bem diferente. Basta também a gente pegar um idoso aqui no Brasil de um idoso europeu, digamos assim. Então, as condições que o europeu, então, ele se desenvolveu com toda uma infraestrutura, com toda uma questão de acesso ao planejamento de saúde, é muito diferente de uma grande parcela da pessoa idosa aqui do Brasil. Então, esses processos de envelhecimento são bem diferentes. Mais alguém quer fazer alguma colocação? Alguém já está se preparando para esse É, processo? professora, eu acho que no Brasil realmente o envelhecer é algo bem complicado, né? Mas a gente vê que em alguns outros países, na Europa principalmente, dá para ter uma boa qualidade de vida, né? Dá para continuar sendo ativo socialmente, dá para envelhecer com saúde, com dignidade, tendo um bom salário, né? Então é uma coisa que eu penso bastante, assim, por exemplo, de me aposentar fora do país, Com certeza. até porque com a previdência do jeito que tá, nem sei se aqui eu consigo me aposentar. Vai ser fácil, vai ser meio complicado. E o que vocês estão fazendo para esse processo de envelhecimento? Saúde, estão cuidando da saúde? Eu comecei a me cuidar, porque eu comecei a pensar um pouco, se a gente não, não se cuidar agora, eu que sou nova já estava começando a ter alguns problemas. Quando eu chegasse numa idade mais avançada, eu não ia conseguir sair da cama. Nós vamos em seguida, depois que eu passar o material, nós vamos ver um vídeo, né, de um especialista nessa área que ele coloca mais ou menos o que eu tenho que fazer para me preparar, digamos assim, para essa questão do processo de envelhecimento, né? E ele cita, assim, uma questão de alguns capitais que nós temos que estar, digamos, acumulando, né? Para aproveitar na questão do envelhecimento, né? Um é o primeiro capital assim que ele coloca, tá? Ou um dos capitais que ele coloca é a questão da saúde, né? Então, o cuidado à saúde, uma alimentação, um exercício, né? E ele inclusive tem uma frase, um slogan bem interessante que nunca é tarde para iniciar, né? Então, sempre é importante. Eu nunca fiz isso na minha vida, mas é importante ter essa oportunidade de iniciar. Um outro capital que ele faz muita referência, né? E, de certa forma, clara, um pouco aqui para nós, é uma questão de um capital, digamos assim, social, né? Como é que é o meu vínculo com as outras pessoas? Como é que é o meu relacionamento com as outras pessoas? Quem que é a minha rede de amizade? Como é que eu posso, digamos assim, aumentar essa minha rede de amizade, né, em relação a isso. Letícia, o teu áudio está ligado. A Letícia. Deixa eu ficar aqui, eu posso ficar. Obrigado, Letícia. Então, ele fala também que esse capital de relacionamento social
também é muito importante, né? Eu tinha uma amiga que falava, né? O idoso chato geralmente foi um jovem chato, né? Então, a pessoa que tem alguns hábitos, não digo inadequados, mas que não são, né, bem assim, provavelmente, quando for idoso, vai repetir isso, né? E o terceiro, ou um outro dos O capitais, professor, até porque a alimentação está muito ligada com o humor também, né? E hoje em dia nossa alimentação é bastante rica em gordura, industrializados, muito sódio, né? E isso com os anos vai gerando uma pessoa cronicamente mal-humorada, né? Enfesada. E aí isso acumula, né? Quando for velho não vai ser diferente. é, um outro capital que ele fala, né, que daí é uma coisa que vocês estão trazendo agora, que queira ou não, a gente tem que pensar nesse capital financeiro, né? Como é que eu vou me manter? Como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou pagar minhas contas, né? Então, queira ou não, isso é um fato muito importante, porque isso vai influenciar muito na minha saúde mental, no meu envelhecimento, né? Então, eu vou ter que continuar trabalhando até que idade, eu vou ter que, né? A própria questão do mercado de trabalho, a própria questão de eu me, digamos assim, não especializar, né? Mas diversificar as minhas atividades, né? Então, por exemplo, ser enfermeiro, tá, eu vou ser um enfermeiro, mas se eu for só enfermeiro, será que eu vou conseguir ser enfermeiro com 60 anos? Será que quando chegar lá, quando eu tiver meus 58 anos, for demitido do meu emprego, eu consigo um outro emprego como enfermeiro com 60 anos, né? Então, pensar nessa diversificação de atividades, até por uma questão financeira também, com relação à parte do envelhecimento, né? Além de todas as situações que a gente vai... e um outro processo também é a questão de estar preparado para esse processo de envelhecimento, né? Isso também nós vamos conversar durante a disciplina, tá? Eu vou passar aqui um material para vocês, tá? Vou compartilhar aqui. Estão vendo aqui conceitos básicos? Então, nesse primeiro Sim. dia, vamos começar a entender um pouco esse processo, né? E principalmente o que quer dizer o nome da nossa unidade, né? O que é senescência? O que é senilidade, né? Então, de repente, muitas vezes, quando começa essa unidade, né? Ou às vezes quando os alunos vão se matricular, eu vou fazer aquela do idoso lá, como é que é? Sene alguma coisa, Sene outra coisa, tal. Eu não sei bem o que é isso, né? Então, as pessoas não têm, digamos assim, esse conhecimento desses conceitos, né? O que é senescência e o que é senilidade, né? Então, a senescência, tá, pessoal, ela vai estudar o processo de envelhecimento normal, né? Então, esse processo que eu estava falando, o somatório das alterações orgânicas, né? Funcionais e psicológicas do envelhecimento, tá? Então, não tem todas as pessoas que envelhecem sem uma doença associada, elas vão passar por esse processo, né? Então, não tem, digamos assim, que uma ou outra pessoa que talvez seja o diferencial ou saia, digamos assim, a exceção da regra, né? Mas, praticamente, todo mundo que envelhece vai ter problema de visão, né? Vai ter que usar óculos. Todo mundo que envelhece vai ter ou queda de cabelo ou embranquecimento do cabelo. Então, não tem, digamos assim, muita saída, né?
todo mundo que envelhece vai ter perda do tecido muscular, então vai ter, todo mundo que envelhece vai ter dificuldades, né, um pouco na locomoção. Então, algumas pessoas podem não ter, mas a grande maioria das pessoas vão ter, e esse é um processo de envelhecimento normal. Não quer dizer que, por exemplo, a pessoa está doente. Então, a pessoa ela vai ter que tomar alguns cuidados específicos com relação a esse envelhecimento. Uma coisa muito importante que acontece com as pessoas idosas e todos que envelhecem, né? A diminuição da lubrificação da pele. Então, é um cuidado que as pessoas têm, as pessoas idosas, melhorar essa questão da lubrificação. Por quê? Porque senão podem criar fissuras, pode criar feridas, pode, né? Que ela não vai ter a mesma elasticidade das pessoas mais jovens. Vai ter uma demora maior para cicatrização de feridas, né? Então, eu fiz um corte no braço, tenho, sei lá, 18, 20 anos, esse corte, ele vai cicatrizar e vai curar em algumas semanas. Aí eu fiz um corte com 75 anos, esse corte muito provavelmente vai demorar mais para cicatrizar. Uma outra coisa, né, falando, associando essa situação do corte e com feridas e tudo mais, a questão do sistema imunológico da pessoa idosa, que também vai ficando um pouco mais comprometido, né? Então, se eu tiver uma infecção causada por essa ferida, por esse corte, muito provavelmente eu vou ter outros problemas associados, né, com cicatrização, cura, posso ter uma infecção, essa ferida que era pequena pode aumentar, né? E tudo isso dependendo do meu sistema imunológico. Pode perguntar, claro. O professor, eu já reparei que o idoso ele é um pouco mais sensível, suscetível à dor, né? Uhum. Isso é uma coisa relacionada à perda da massa muscular ou é uma coisa neural? Não, tá associado, mas principalmente a perda, a ficar mais, digamos assim, exposto a essas situações, né? Então, quando a gente é mais novo, a gente está melhor, não digo melhor preparado, mas o nosso sistema como um todo, eles estão melhor preparados para essa situação, seja a nossa pele, seja nossos ossos, seja a nossa boca, de repente, né? Questão de dentes e tudo mais. Mas a gente tem uma questão para suportar mais essa questão da dor. Idoso já vai ficando mais suscetível, né, a essas situações, né? Há variações de temperaturas, né, quente, frio, sente mais frio, né? Então, com relação a isso tudo, ela fica mais sujeita a isso, tá? Só voltando a lembrar, tá, pessoal? Isso é um processo de envelhecimento que a gente pode chamar de processo de envelhecimento normal, tá? A senilidade, então, ela vai definir uma velhice patológica, né? Então, caracterizada por alguma disfunção orgânica que a pessoa vai adquirindo com o passar do tempo, né? Então, além de todos esses processos, eu sou um idoso e sou hipertenso, né? Eu sou um idoso e sou diabético. Eu sou um idoso e eu tenho problema cardíaco, né? Eu sou um idoso e tenho um problema de osteoporose, né? Então, além de todos os cuidados que o idoso deve ter, ele vai ter que ter esse cuidado com a questão da doença associada, tá? Então, por exemplo, fazendo uma associação, né? Eu sou um idoso, eu já vou ter problemas ou um retardo maior na questão da solidificação dos meus ossos e, além disso, tenho osteoporose também. Então, eu tenho que me cuidar muito mais
o idoso ele já tem que se cuidar com a questão de queda, porque uma queda pode ocasionar uma fratura, né? Então, o idoso com osteoporose, ele vai ter que cuidar muito mais, porque ele vai estar, se ele sofrer uma queda, o risco dele ter um problema agravado é muito maior do que um idoso, digamos assim, que não tem a osteoporose. Tá? Então, isso é o que a senilidade, ela vai, digamos assim, a gente vai estudar e vai estar, digamos assim, associando. Tá? Dentro da senescência, depois, numa outra aula, nós vamos ver também o processo de envelhecimento biológico, né? E como é que eu posso estar auxiliando esse idoso enquanto um profissional da área da saúde. Sem, digamos assim, sem a senilidade, sem o problema associado, né? Então, por exemplo, se a gente pegar o sistema digestório, né? O idoso ele tem uma dificuldade maior de evacuação, né? Então, a própria pessoa idosa ela vai ter essa dificuldade. O que eu, enquanto profissional da área da saúde, vou poder estar orientando esse idoso para diminuir as complicações desses problemas digestórios, né? Então, dentro de cada sistema, a gente vai conversar um pouco sobre isso, tá certo? Aqui, a senescência, então, mantém o indivíduo ativo em todas as suas capacidades, né? Então, eu gosto, assim, a gente pode falar, de repente, algumas pessoas fora da exceções à regra. Hoje eu estou com um grupo de estágio, né, no hospital, tal, na psiquiatria, a gente estava falando um pouco sobre fase de demência, e daí a gente, né, tem alguns exemplos fora da linha, digamos assim, né? Tipo, se a gente for pegar uma Fernanda Montenegro, né? E até o próprio questão de Silvio Santos, tem outras artistas também, né? Atrizes, que estão, né, numa idade, o Lima Duarte, né, com 90, com 92, com 93 anos, e que estão aí, né, ainda, pelo menos aparentemente, né, com todas as suas capacidades, né? Então, daí, se tu pegas e compara, de repente, né, uma pessoa dessa com alguém da tua família, tu vê, assim, podes observar uma diferença bem significativa. Assim como, por exemplo, também algumas alunas deram alguns exemplos da vida pessoal dela, né? Porque minha avó tem 95 anos e mora sozinha, faz tudo, tá? Mas o quê? Então, são algumas situações específicas, né? Então, não é, digamos assim, não é o comum, né, nessa faixa etária com relação a isso. Né? Uma coisa que eu já falei ali, né, a questão das funções orgânicas, né, a redução, ela vai ocorrer, essa redução, né, nas funções, ela vai ocorrer de uma forma diferenciada em cada órgão, né, e também em cada pessoa. De repente, a pele para uma determinada pessoa vai ter a sua função, né, reduzida, a questão do pâncreas, a questão do fígado, a questão... E isso vai depender muito também de pessoa a pessoa. Então, se eu sou um trabalhador e trabalhei sempre na agricultura, exposição aos raios solares, exposição à chuva, frio, a vento, então a minha pele, lógico que ela vai ficar muito mais sensível, né? E vai ter um desgaste maior de uma pessoa que não teve esses fatores de risco com relação a isso. Tá? Entender, então, que o envelhecimento obedece a uma sequência biológica, né? E que se inicia pela vulnerabilidade, né? Como eu falei, as agressões do meio interno e o meio externo. Né? Então, se eu sou uma pessoa, o externo é tudo isso que eu falei, né? O interno essa situação da saúde mental, principalmente, né? Se eu tive uns filhos, né? Eu tive 3 filhos. Os meus filhos nunca tiveram problemas de saúde, meus filhos tiveram
uma boa evolução na escola, eu não tive problemas na criação, né? É diferente, de repente, que eu tenho algum filho com uma doença grave, que eu perdi um filho, que os filhos, de repente, caíram, digamos assim, na marginalidade. Então, isso tudo também vai afetar esse processo de envelhecimento, né? E também uma questão que nós temos que estar preparado, né? É essa questão da irreversibilidade, né? Ou seja, ninguém mais vai voltar a ser o que era quando tinha 20, quando tinha 22, 25 anos. Né? Então, não tem. Então, quando eu tinha 25 anos, eu corria, eu jogava futebol, eu fazia tudo isso, mesmo eu mantendo as minhas atividades físicas, e fazendo meus exercícios e tudo mais, muito provavelmente eu não vou ter condições, né, para estar desenvolvendo a minha atividade com 70, com 75 anos, igual eu fazia com 22, 23, 25 anos. Né? Então, essa questão da irreversibilidade, nós temos que estar preparados para isso também. Né? Então, a gente pode diminuir o impacto e pode diminuir as consequências com relação a isso. Tá? Uma coisa bem interessante dessa situação de irreversibilidade, né? Principalmente para assim, quando a gente vai ficando mais velho e tal, é a questão principalmente de festas, né? Então, tu pegas assim, porque no carnaval eu saía na sexta, no sábado, no domingo, segunda e terça e tal. Hoje tu passa uma noite fora, tu fica imprestável durante praticamente uma semana, né? Então, para se recuperar e ter toda essa situação. Então, não adianta eu querer, por exemplo, pular as 4 noites de carnaval, que muito provavelmente eu não vou ter essa condição toda que eu tinha quando eu fazia isso, quando era mais jovem e tudo mais. Né? Ou, sei lá, em festa, beber e tudo mais. Né? Esses modos de envelhecer, então, podem ou não garantir um envelhecimento saudável e ativo, né? Então, essa é uma situação que nós temos que trabalhar já, não somente com os idosos, mas também com todos os pacientes que a gente conversa, né? E trabalhar nesse pensamento, né? No envelhecimento saudável e ativo. Principalmente porque cada vez mais também vai ficar complicado o atendimento com maior número de pessoas idosas doentes, digamos assim. Né? Tem uma mudança significativa na questão dessas faixas etárias de atendimento, que é o seguinte, né? Uma boa parcela do sistema de saúde ele está preparado para atender crianças, né? Crianças, só o que acontece? A evolução da criança é que ela se torne mais independente e deixe, muitas vezes, de usar o serviço de saúde. Com a população idosa, isso é o inverso. Era uma pessoa que era independente que agora vai ficar dependente cada vez mais dos serviços de saúde. E nós temos que fazer com que essas pessoas necessitem procurar esses serviços de atenção principalmente mais especializados, com uma idade maior, porque senão eles vão ficar muito tempo nessa questão dessa dependência dos serviços de saúde. Tá? A famosa frase, né, viver é envelhecer é viver, né? E o processo de envelhecer é algo natural e gradual, né, no ciclo de vida. Envelhecer com dignidade, né, que está sendo colocado, é um direito fundamental, né? Então, é uma situação que nós devemos também estar lutando para isso. Essa questão de poder estar envelhecendo com dignidade, né? Com bons postos de trabalho, com as boas condições de vida, com bons meios de transporte,
uma alimentação adequada, né, com relação a isso. Tá? Quem é o idoso, né? Então, a Organização Mundial de Saúde considera idoso qualquer pessoa a partir de 60 anos de idade nos países em desenvolvimento e de 65 anos em países desenvolvidos, né? Ou seja, essa já é uma diferenciação daquilo que eu falei, fazendo essa comparação, né? Então, em pessoas em países em desenvolvimento, incluindo o Brasil, uma pessoa idosa com 60 anos, já é considerada idosa. Se eu pegar um país desenvolvido, França, Inglaterra, Alemanha, lá um idoso vai ser a partir de 65 anos, né? Até porque tem toda uma qualidade de vida, então, maior, né? No Brasil, através do Estatuto do Idoso, né, está definido a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, tá? E esse limite, então, ele está em todas as políticas brasileiras relacionadas ao envelhecimento, né? Então, se vocês forem olhar as políticas nacional do idoso, políticas de saúde do idoso e tudo mais, vai estar sendo considerado, então, uma pessoa idosa acima de 60 anos. Tá? Alguns conceitos, né? A gente ouve falar muito em geriatria, né? Gerontologia, né? Então, geriatria é voltada para as questões clínicas do envelhecimento, né? E se ocupa do estudo das doenças, dos distúrbios provocados em idosos e seu tratamento, né? Hoje em dia, muitas pessoas já estão fazendo seus exames preventivos, né? Com geriatra, com gerontólogos, né? Para eles já terem uma visão mais do futuro, né? O que a pessoa futuramente vai precisar. A gerontologia, a ciência que estuda o envelhecimento, como o processo de seus aspectos biopsicossociais, né, de forma a tentar manter um nível ótimo de vida e de funcionamento, né, levando a vida a ser mais significativa com qualidade e novas expectativas. Então, esse fator aí já traz um outro conceito, um conceito biopsicossocial, né? E como eu falei, o envelhecimento ele vai depender muito não somente da parte física, mas da parte psíquica também, né? Como eu me vejo nesse processo, como eu vou enfrentar esse processo, como eu vou me adaptar a esse processo, né? Com relação a essa parte, como é que eu posso manter a minha saúde mental, de repente, na questão desse processo de envelhecimento. Tá? Envelhecimento, como a gente já falou, né, fenômeno comum do processo de vida, né, que assim como a infância, a adolescência e a maturidade, é marcada por mudanças psicossociais, né? Então, quando eu sou criança, passo para a adolescência, tem algumas alterações significativas, né? A primeira menstruação, a questão do desenvolvimento dos seios, as mudanças hormonais, né? Quando eu saio da adolescência, eu passo para a maturidade, a questão da responsabilidade, do emprego, de ter um compromisso, de repente, de montar uma família, né? E também a questão do envelhecimento tem todo esse processo, né? A aposentadoria, a perda dos filhos que estavam em casa comigo, agora se casaram e saíram, o isolamento social, muitas vezes, né? A questão, porque muitas vezes as pessoas pensam muito nessa questão da aposentadoria, principalmente numa questão financeira, e é lógico, é importante, né? Porém, uma questão da aposentadoria também conta uma questão muito grande, a questão social, né? Que a pessoa sai do seu círculo de amizades, sai da sua rotina do dia a dia, né? Então, isso perde um pouco também. Muitas pessoas entram num processo de depressão devido a essa situação. Tá? Outros conceitos, né? A velhice, que é a etapa da vida, né, que segue a maturidade,
A gente pode trabalhar uma velhice sociológica, né? Então, a velhice imposta pela sociedade, né? Então, principalmente que a Clara trouxe aqui para nós, né? Então, varia com o quadro cultural, condições de vida, condições de trabalho, né? Então, uma questão cultural bem diferente, né? Então, se a gente for pegar as pessoas idosas no Japão, elas têm uma forma de tratamento totalmente diferente das pessoas idosas dos países ocidentais, né? A questão do respeito, a questão da consideração, a questão da importância, a questão dos valores, né? De dar, digamos assim, valor para uma pessoa idosa, né? A velhice biológica, né, é um processo contínuo, como a gente já falou, então com as modificações, e a velhice psicológica, né? Então é a velhice compatível com a capacidade intelectual da pessoa também, e também de como a pessoa se encara nesse processo. Então, muitas vezes nós temos pessoas jovens já velhas, e muitas vezes nós temos pessoas idosas, pessoas velhas, jovens, principalmente com essa questão dessa velhice psicológica, né? Então, eu com 40 anos já não sinto mais vontade de fazer muitas coisas, tal, e uma pessoa com 60, com 70 anos, né? Então, também tem um espírito, digamos assim, não tem uma situação mais de maior atividade, de maior potencialidade, né, do que uma outra pessoa. Um exemplo bem claro disso é tipo, por exemplo, qual é uma das maiores redes de televisões hoje em dia no Brasil, né? Então, a Rede Globo de televisão, né? Não puxando. Então, quem fundou a Rede Globo, né, foi o Roberto Marinho. Então, o Roberto Marinho morreu há alguns anos atrás, morreu com quase 100 anos, tal. Ele montou a Rede Globo, ele fundou a Rede Globo, ele tinha mais de 60 anos de idade, né? Ou seja, muitas pessoas com 60 anos não estão pensando mais em fazer nada, né? E começar nada, criar nada. Então, ele fundou, né, a Rede Globo com mais de 60 anos. Só um parênteses, nada de... Aqui tem outros conceitos, né? Mas isso, professor, tem a ver com a nossa sociedade ser muito imediatista, né? Ah, Se sim, tu não conquista tudo até os 30, acabou, né? com certeza. Então, tem alguns outros conceitos aqui, a eugeria, alterações fisiológicas associadas ao envelhecimento. A patogeria seria as alterações provocadas por doenças no idosos. A sarcopenia, síndrome caracterizada pela perda progressiva e generalizada da massa muscular e esquelética, da função motora. Então, são várias situações, né? E associada a muitas coisas disso é a questão da autonomia, né? Que um dos grandes problemas da pessoa idosa é essa perda, né? Muitas vezes dessa autonomia, né? A capacidade do indivíduo de decisão e comando sobre suas próprias ações, estabelecendo e seguindo as próprias convicções, né? Então, isso é um problema que muitas vezes causa muito atritos familiares, né? Ah, não, porque alguém vai morar contigo, outro vai morar comigo. Tu perde essa capacidade de autonomia, né? Então, a pessoa, né, dentro dessa questão do autocuidado, o senso e o exercício do autocuidado, né, a pessoa idosa é gestora da própria vida, né? Então, ela ter essa capacidade de decisão, então a gente tem que procurar respeitar essa capacidade de decisão, é lógico, sobretudo analisando os riscos, né? Mas também se permitindo, digamos assim, alguns riscos para manter essa capacidade de decisão, né? Respeitar essa liberdade individual, né, da pessoa idosa, se ela quer fazer determinadas situações ou não. Respeitar a questão da privacidade. Então, muitas vezes,
os idosos, né, eles são tolhidos dessa questão da privacidade, né? Então, ele vai dividir o quarto com mais alguma pessoa. Ele vai dividir um ambiente com mais alguma pessoa, né? Ah, deixa a porta do banheiro aberta porque o senhor pode cair lá dentro e a gente não sabe se o senhor caiu ou não. Então, ele utiliza o banheiro com a porta aberta devido a essa situação, né? A questão da livre escolha, né? Ele ter essa possibilidade. A questão procurada, essa questão da autorregulação, né? De se automanter, da independência moral. Então, hoje a gente vê muitos idosos sofrendo uma violência com relação a essa independência moral, né? Sendo expostos, muitas vezes, a situações vexatórias, ridículas, só por ser idoso. A liberdade de expressão, seja de uma forma interna ou externa, e estar em harmonia com os próprios sentimentos e necessidades, né? Então, isso faz com que o idoso ele tenha, né, um poder de autonomia e de autogoverno maior com relação a essas situações. Tá? Então, em 2015, né, o Relatório Mundial sobre Envelhecimento e Saúde da Organização Mundial da Saúde, né, definiu o envelhecimento saudável como um processo de desenvolvimento e manutenção da capacidade funcional que permite o bem-estar na idade avançada, né? Então, todo esse processo, seja todo esse processo físico, psicológico, financeiro, né, que vai permitir, né, essa questão do bem-estar nessa idade avançada, né? E a capacidade funcional é definida como a interação entre os recursos, né, físicos e mentais do próprio indivíduo, os ambientes físicos e sociais em que esse indivíduo está inserido, né? Então, nós temos, né, que proporcionar acessibilidade a esse idoso aos locais, né, a mercados, a lojas, a serviços de saúde, a bancos, né? Então, uma série de situações, né, para esse envelhecimento saudável, né? Aqui nós temos um conceito, né, muitas vezes que a gente questiona, né, a questão da independência, que o idoso ele deve ter essa capacidade de realizar algo por seus próprios meios, né, sem a ajuda de outras pessoas, e isso vai influenciar muito, seja na questão social do idoso, seja na questão mental do idoso, né? A questão da perda da independência, né? Eu não consigo mais fazer as coisas sozinhos eu preciso de uma outra pessoa. Eu já não consigo mais, eu gostava tanto de dirigir, mas eu não consigo mais dirigir, né? Então, essa forma da independência também vai afetando, né, a vida da pessoa. E a dependência é a incapacidade da pessoa funcionar satisfatoriamente sem ajuda, né? Por motivos físicos, funcionais ou limitações cognitivas, né? Então, é essa pessoa que fica dependente de outras pessoas, né? Hoje também a gente estava discutindo essa situação, né? Então, um quadro de demência, né? Então, muitas vezes, vai afetar um idoso que tem a sua independência, que mora sozinho, que não mora com outras pessoas, mas começa a desenvolver uma demência, ele não vai ter mais essa capacidade, digamos assim, de fazer, né, as coisas sem a ajuda de algumas outras pessoas, né? Então, ele vai ter uma certa limitação, por exemplo, cognitiva, né? Então, ele não vai ter o autocuidado, ele não vai conseguir se alimentar adequadamente, ele não vai conseguir, muitas vezes, fazer o uso da medicação adequadamente, né? Então, são essas situações todas com relação à independência e à dependência, né? Uma contribuição. A minha vizinha, ela começou a desenvolver Alzheimer e até a questão da família aceitar, né?
uma pessoa que era dependente, que, por exemplo, cuidou do marido quando ficou acamado, que cuidou dos quatro filhos, até a família não consegue aceitar muito bem que agora ela está precisando da ajuda deles, né? E essa minha vizinha, ninguém queria aceitar, então não foi feito tratamento, foi evoluindo, evoluindo, até que chegou no ponto de ter que ser denunciado pela comunidade, porque ela não conseguia se alimentar, eles não auxiliavam ela no banho, ela saía pelada na rua porque ficava desorientada, ela não sabia que tinha filho, então, tipo, como que isso pode gerar até um impacto para a própria família, né, na questão de aceitação. Uhum. Ah, não, sem sombra de dúvida. Acho que o processo de demência é um processo muito impactante, né? E que eu costumo dizer, principalmente para muito maior, né, para pessoas leigas que não conhecem o quadro, né? Então, muitas vezes, o profissional da área da saúde, ele já tem uma certa noção do quadro, já sabe que aquilo ali pode acontecer, que vai acontecer, mas para outras pessoas que não têm, primeiro, uma dificuldade de entender, né? Então, como tu falasse, né, Laura, uma pessoa que tinha uma vida ativa, que cuidava do marido, que cuidava dos filhos, de uma hora para outra, ou, né, de uns anos para cá, começou a ficar assim, né? Então, isso é muito impactante, né, para a família com relação a esses critérios, né, para essa situação. Sobre demência, tá, pessoal? Eu sempre indico um filme muito interessante, que mostra, né, bem esse processo de um quadro de início de demência e por todo o processo, basicamente, que essa pessoa vai passar. O filme se chama Viver Duas Vezes, tá? Se vocês quiserem anotar aí. Tem na Netflix, né? Quem tem Netflix. O que é o filme, né? O filme conta a história de um professor universitário de matemática, aposentado, que reside sozinho, que teve, né, doutor, se eu não me engano, em matemática, teve, então, uma vida completamente estruturada e, em um certo momento da vida, ele começa a desenvolver um quadro de demência. Né? Esquecimentos, esquece onde é que mora, esquece algumas coisas. Ele é levado a uma médica, né, pela família, pela filha, e tem todo esse processo de negação da doença, né? Ah, só porque eu esqueci que dia hoje eu já sou um doente, não sei mais o quê, papapá. E vai se passando o filme e vai se passando alguns processos, né? Lógico que tem toda a parte romântica do filme, né? Então, mas passa bem esse processo, principalmente da negação no início, né? E também passa o processo dele ir morar com a filha. Então, de perder a sua independência, de perder a sua autonomia. Daí ele tem conflitos com a filha, tem conflitos com o gênero, tem conflitos com a neta. Então, todo esse impacto também social que causa na vida da pessoa. Se vocês tiverem interesse, né, durante a semana, final de semana, de assistir, eu recomendo. Até porque vocês vão estar fazendo também a parte de saúde mental agora, né? Então, pode estar associado, tá? E para terminar, né, termos biológicos, processo de transformação do organismo, né, que ocorre, então, após a maturação sexual e implicam a diminuição gradual da probabilidade de sobrevivência, né? Então, essas mudanças também nos termos biológicos. Existe, né, um limite para a longevidade humana, né? Então, atualmente é estimado em até 120 anos, então nós somos mais ou menos preparados para isso, né? Então, o próprio limite do nosso organismo está condicionado, digamos, a isso, né? Até os anos 70, a psicologia e a gerontologia consideravam o desenvolvimento e envelhecimento processos opostos, né? Então, hoje em dia já estão atuando juntamente, né? Atualmente considero como coexistente, ou seja, o envelhecimento é uma fase de todo o contínuo que é a vida. Né?
Então, essa fase de envelhecimento, a gente tem que estar preparado para estar passando por esse momento, né? Seja pessoalmente, ou seja também com os nossos familiares, com os nossos amigos, né? Com pessoas que convivem com a gente, e seja principalmente também com os nossos pacientes, né? As nossas pessoas. Nós vamos estar atendendo essas pessoas em qualquer área que a gente for atuar, né? Unidade básica de saúde, hospitais, UTI, emergência, mesmo quem for, de repente, para outra área, como saúde do trabalhador, né? Mesmo na saúde da mulher, muito importante, né? O processo do envelhecimento na mulher, né? A questão hormonal nas mulheres mais idosas, a questão da menopausa, né? O impacto que causa também o processo de envelhecimento no aspecto físico da mulher, né? Como a mulher se vê, né, envelhecida no processo de envelhecimento, né? Então, isso tudo nós temos que estar preparados para atender a essa situação. Certo, pessoal? Agora eu vou passar aquele vídeo que eu falei para vocês, tá? Só para ilustrar um pouco essa... Deixa eu... Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma colocação? Tem alguma experiência com Achei dor? bem válidas as provocações do professor para gente em relação ao nosso processo de envelhecimento. Alguém convive com avô, com avó? Tem um processo desse? Deixa eu pegar aqui, pegar o vídeo. Eu convivo com meus pais, né, professor? Aham. O meu pai já tem 75 e a minha mãe está próximo disso. E, e é muito nítido, né, todo esse processo mesmo da perda da independência, todo o impacto que isso causa no emocional deles, né? Aham. E a questão também, eu percebo, de eles não quererem, né, perder essa independência. Relutam muito para continuar sendo independentes, fazendo as coisas deles Aham. de forma autônoma, né? Mesmo a gente mais novo, já querendo ajudar, né? Querendo, às vezes, mudar algumas questões na vida deles, por enxergar e perceber que poderia ser diferente, eles não querem. E aí eu tenho uma irmã, e a minha irmã, ela é muito brigona, sabe? Ela quer porque quer que os pais façam as coisas como ela imagina que deveria, ela é mais nova que eu. E aí eu fico nessa luta de falar para ela que não, que a gente tem que respeitar, que apesar deles estarem mais velhos, né, eles ainda têm esse poder de decisão, poder de escolha, que a vida é deles, que se eles não quiserem, não tem como a gente forçar, e que a gente tem que proporcionar dignidade para eles, né, e respeito, né, porque eles são nossos pais, são mais velhos, e acho que é isso que todos os jovens hoje deveriam fazer, respeitar, né? Porque o jovem é muito arrogante, a gente acha que a juventude dura para sempre. Aham. Já estou perto dos 40, já estou perdendo um pouco dessa arrogância, né? E como o senhor falou, né? A gente percebe que os jovens tendem a querer maltratar os mais velhos. Então a gente, como enfermeiros, a gente precisa tentar fomentar, né? Isso aí na sociedade, né? E combater, dizer que não, que os mais velhos, eles precisam de muito respeito e muita dignidade, porque eles já passaram por tudo isso que a gente está passando, né? E então aí, precisam ter, né, ter saúde, ter o apoio da família para poder ir o mais longe possível. É isso. E o nosso papel é fundamental, né? Nós, enquanto enfermeiros, a gente tem que ser esse agente de transformação, né? Vocês vão estar daqui a um ano e pouco, né? Em lideranças de equipe, coordenando funcionários que vão atender essas pessoas, que vão receber essas pessoas nas unidades básicas, nos hospitais, né? Então, a nossa visão ela tem que ser muito
é muito importante, né, na valorização desses cuidados, desse aspecto, né? Então, fazer o possível para tratá-los da melhor forma possível, né? Agora eu vou passar o vídeo, tá, pessoal? Esse senhor que vai falar é um geriatra, né? E ele trabalha muito com isso já há muito tempo, né? Alexandre Kalash, né? Então, tem vários vídeos dele no YouTube, né? Na internet, vocês também podem procurar outro. Muito bom dia. Meus agradecimentos a vocês todos, e em especial ao Bílio, família Bílio, Diniz. É um orgulho, é um privilégio estar aqui. Infelizmente, eu não vou poder acompanhar vocês. Marcelo esqueceu de falar que vai haver, simultaneamente, uma série de entrevistas. Eu vou estar no estúdio aqui fora, entrevistando. À medida que vocês estão aprendendo, eu vou estar aqui animando o Blenai com essas entrevistas. Uma série de pessoas que tem muito a dizer, muito a contar. Eu estou falando de revolução da longevidade. E por que é revolução? Essa é a Annabelle. A Annabelle nasceu ano passado em Londres. Ela fez um ano agora. Ela vai viver 117 anos, ela vai ter 6 mestrados, 3 PhDs, 5 carreiras. Ela vai se aposentar aos 87 anos. Ela é esperta, ela vai se casar com um homem mais jovem que ainda nem nasceu, porque a mulher vive mais. Ele é chinês, ele vai ser chinês. Ela vai viver entre Xangai, Londres, Rio, onde os avós moram, Nova York. Já deu para perceber que é a minha meta. Essa é a revolução da longevidade. É uma vida muito diferente da minha. Quando eu nasci, eu tinha uma expectativa de vida de 43 anos. A minha neta vai ser de 117 e mais. É isso que nós estamos vivendo. E o que eu estou aqui conversando, falando com vocês, são as implicações dessa revolução da longevidade para nós, individualmente, e para a sociedade. Nós temos aqui os pilares, e eu vou me deter mais nesse pilar do contexto. Eu vou tentar contextualizar o envelhecimento e agradecer ao Abílio essa oportunidade que você nos está dando de poder aprofundar esses pilares, nos ajudar nessa jornada que é individual, mas que também é da sociedade como um todo. Revolução, não há dúvida alguma que é uma revolução. Vocês vejam que a população total, em um século, que não é nada em termos da história da humanidade, de 1950 a 2050, nós vamos ter um aumento da população total, todas as idades, de cerca de 4 vezes. Nós vamos ter um aumento da população de 60 anos a mais de 10 vezes. Nós vamos ter um aumento da população de mais de 80 anos de 27 vezes. Quando eu nasci, nós tínhamos em torno de 14 milhões de pessoas com mais de 80 anos. Nós vamos chegar no final desse século, 2050, com virtualmente 400 milhões. É um mundo muito diferente. É um mundo muito diferente também em termos da velocidade desse processo de envelhecimento. À França foram necessários 145 anos para dobrar de 10% para 20% a proporção de idosos. O Brasil e outros países, como a China, como a Tailândia, na América Latina, vão fazê-lo em 19, 20 anos. É um clique. Em uma geração, aquilo que à França foram necessários 5, 6 gerações. É importante também perceber... Pessoal, só vou dar uma parada aqui. Não só é essa velocidade, mas de fato de que... Só um instante que eu vou precisar parar de gravar, porque senão com o vídeo a aula fica muito